Olá, segundo ano, professora Sandra, de língua portuguesa, e hoje com literatura. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre realismo e naturalismo. Então, temos aí contexto histórico, cultural, alguns fatos importantes que vão contribuir para essa mudanças de pensamento, mudanças de postura e com isso nós vamos verificar aí também toda a produção literária desse período. Contexto histórico e cultural. A segunda metade do século XIX foi um período em que o mundo ocidental passou por decisivas transformações políticas, econômicas, ideológicas, científicas, tecnológicas. Então, temos aí como destaque a unificação da Itália e da Alemanha, socialismo científico de Marx e Engels, positivismo com Auguste Comte em 1798 e 1857, evolucionismo com Charles Darwin, a segunda revolução industrial, lutas operárias, avanços científicos, determinismo e as grandes invenções. Temos um panorama mundial, um panorama brasileiro, e todos esses eventos, então, vão resultar numa mudança de pensamento, uma nova postura. Então, nesse mundo cheio de inovações, de ideias novas, conflitos, isso tudo que vocês podem depois verificar melhor na história e também na filosofia, né? Essas correntes de novos pensadores, do positivismo, do determinismo, isso tudo vai resultar numa nova forma de encarar o mundo, de retratar também essa realidade. Então, em oposição aos valores românticos, em todas aquelas idealizações, nacionalismo, subjetivismo, ou seja, o artista agora, o escritor, ele vai deixar de olhar para as suas dores, para como ele se sente em relação ao mundo, e vai deparar agora com a realidade. É muita coisa acontecendo. Imagina, luz elétrica. Então, não dá mais para ficar pensando né, na própria dor, nos próprios sentimentos. Não. Ele vai começar a observar e vai se posicionar também em relação a isso. Então, como nós temos aí novas correntes, o positivismo, que propõe uma atitude objetiva frente à realidade, que propõe a observação, a experimentação, a análise, isso tudo vai influenciar esse novo homem. E com a publicação em 1857 de Madame Bovary, um escritor francês, é então inaugurado o realismo. A partir daí, a estética é observada uma nova estética, novos valores, uma nova forma de escrever e retratar o mundo. Então, os artistas em geral da época vão se manifestar de uma forma diferente. E aí, nós temos aqui as características. Eu gosto sempre de associar a literatura e a pintura, porque ela nos facilita assim, na compreensão
principalmente de características. Observem essa tela. Nós temos aqui uma tela de um pintor francês também, que é o Gustave Courbet, e ele propõe que a realidade que agora os artistas, né, devem pintar as pessoas em cenas que podiam ver ao seu redor. Então, o artista se volta, né, para o mundo externo, começa a observar a vida, começa a observar como as pessoas estão vivendo, até porque é uma época de muitas crises sociais, em decorrência da Revolução Industrial, agora a segunda Revolução Industrial. Então, assim, passou aquele boom as indústrias serem implantadas, absorverem muita gente. Agora, com as novas inovações, as pessoas eram dispensadas. Então, isso gera miséria. Bom, nós temos aqui nesta cena intitulada Britadores de Pedras, um homem, um garoto, um rapaz, quebrando pedras. E observe que eles não estão olhando para a tela, eles estão sendo retratados no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, isso é impessoalidade. Observe que o artista ele só está retratando uma cena comum. E também aqui as cores, existe uma simetria, um certo equilíbrio, e isso é impessoal, quer dizer, não é o estado do pintor aqui retratado. E isso na literatura vai ser evidenciado como? O escritor, ao narrar os fatos, ao descrever os fatos, ele não vai se colocar ali, ele não vai colocar o sentimento dele, a impressão dele, como ele vê. Não, ele vai apenas, baseado aí no positivismo, ele vai analisar, vai retratar. Então, ele vai observar e retratar o que está sendo visto. Então, objetividade e impessoalidade, em oposição à subjetividade, ao romantismo. Vamos ver aqui o que vai aparecer também. A análise psicossocial do personagem. O que é isso? O autor agora vai analisar esses personagens a partir do meio que ele vive, e em conformidade com o determinismo, ele vai descrever esse personagem sempre com dentro desses três fatores. A raça vai ser determinante, o momento histórico e o meio ambiente, certo? Então, aqui começa, e aí nós vamos ter isso mais aprofundado, mais observado nas obras de Machado de Assis, que na próxima aula veremos. Mas essa é uma característica também bem importante. Contemporaneidade. Então, o que é isso? Nesta tela aqui, é retratado agora uma cena de cirurgia. Então, assim, demonstrando aí o avanço científico, e observem que as pessoas não estão olhando, né? Elas estão ali, como na fotografia, é um flagrante de um momento importante, mas as pessoas estão voltadas para o que está acontecendo. Então, assim, os artistas, os pintores, os escritores vão buscar fatos, né, uma certa fidelidade à vida, o que está acontecendo, a fatos, situações e personagens próprios da sua época. Então, se lá no romantismo o homem se projetava, ou ele
voltava para o passado, não. Agora nós temos aqui pessoas, personagens vivendo histórias naquele momento, né? De acordo com a época. Então, e vão aparecer aí uma nova linguagem, comportamentos, sempre de acordo com a tese de observação, de experimentação, de análise, relacionado ao meio, a esses comportamentos, à raça. Criticidade também é uma outra característica muito importante. A obra realista, ela contém crítica à sociedade burguesa e aos seus valores. Direta ou indiretamente, questiona a estrutura social em vigor, apontando suas falhas, suas contradições e seus graves problemas sociais. Então, isso é muito evidente. E aí nós temos Machado de Assis, com essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o que inaugura o realismo no Brasil. Então, e nessa obra ele vai analisar tanto a sociedade da época, os valores, a conduta das pessoas, com muita ironia, e nós vamos ver isso no capítulo seguinte, né? Vamos estudar Machado de Assis, mas aqui nós já identificamos não só na obra de Machado de Assis, mas outros autores que eu vou citar na sequência. Detalhismo descritivo. Então, o que é isso? Essa nova estética vai nos dar detalhes do ambiente, principalmente. E a melhor obra aqui para descrever, para ilustrar essa característica é o Cortiço, de Aloysio Azevedo. Vocês vão observar, se tiverem a oportunidade de ler toda a obra, porque nós temos alguns trechos aqui, mas o cortiço, que é esse local, esse agrupamento aí de casebres, pessoas que estão aí muito próximas, né, no mesmo espaço, ele tem ele é descrito como quase como um personagem também. Ele também é um personagem, porque uma das características do realismo e também do naturalismo é essa observação assim do coletivo. Então, como o comportamento humano naquele meio, como eles vão se comportar ali. E nós temos, na sequência, alguns trechos para melhor ilustrar isso. O que é esse detalhismo descritivo? Lentidão na narrativa. Por ser, tão detalhado, então, percebe-se aí que o autor ele vai demorar ao descrever a cena, então isso vai como que deixar mais lento o texto, porque ele vai dando mais detalhes, porque aquilo também faz parte para compor o cenário, para mostrar, para dar mais ênfase ao comportamento das pessoas. Então, muitas vezes, esse detalhismo descritivo vai prejudicar o ritmo da narração, tornando mais lenta, cheio de paradas, avanços, e vais e vens. Então, isso só pode ser observado na leitura de uma obra toda, né? Uma obra completa, não só em trechos. Sensorialismo. Então, eu coloquei aqui um trecho da obra de Júlio Ribeiro, A Carne. Então, aqui a personagem, ela vai
está num ambiente em que todos os elementos vão contribuir para dar mais ênfase ao seu estado aí aos seus sentimentos, né? Então, ela está vivendo um luto e aqui o autor vai descrever o céu, como ela se movimenta, como ela está se sentindo por viver aquela situação. Então, isso também vai ser bastante observado. E aí, o que difere o naturalismo do realismo? O naturalismo é o realismo levado às últimas consequências. Então, é assim, todas essas propostas vão aparecer muito mais fortes aqui. Vai predominar o determinismo, então, essa tese de que o homem é produto do meio e os fatores socioeconômicos, e isso tudo vai ser determinante, o ambiente vai ser determinante para a trajetória dessa pessoa, desse personagem. Vai aparecer mais cientificismo, ou seja, a literatura vai ser aplicado à literatura certos princípios e procedimentos do modo experimental. O escritor naturalista pretende fazer uma verdadeira literatura científica, como resultado de observações e da análise dos dados colhidos em sua pesquisa da realidade. E aí também existe uma proposta do naturalista, ele quer mudar a sociedade mostrando isso tudo. Vai aparecer também o patológico, anomalias e desequilíbrios sociais individuais que constituem os assuntos preferidos do escritor naturalista, cuja obra apresenta casos patológicos, situações anormais, os personagens são mórbidos, vai aparecer aí a miséria social, adultérios, assassinatos, bêbados, loucos, prostitutas, incestuosos, defeituosos físicos, uma verdadeira galeria de horrores. Então, assim, vai ficar tudo muito explícito em obras como Bom Crioulo, que são tramas, assim, que vão mostrar, né, o humano, o ser humano, sem idealizações, sem romantizar. Não, o homem é isso. Então, às vezes, mais pior ainda do que ele é, né? Então, nós temos aqui a crítica social explícita, e na obra do Ateneu, já o Pompeia, isso vai ser bastante acentuado. Vou ler aqui para vocês o destaque. Então, as memórias de Sérgio, que é o protagonista do Ateneu, porém não se caracterizam por um saudosismo sentimental. Então, ele vai narrar os tempos de colégio, antes constitui uma ferrenha crítica ao universo escolar. Seu caricato diretor Aristarco, que é espertalhão e vaidoso, os professores, o sistema disciplinar, as estruturas e os valores institucionais, as relações dos alunos entre si e com os demais componentes dessa engrenagem. Nessa obra, o Ateneu, essa crítica vai ser bem evidente. Então, esse sistema do internato, né, tudo se passa no internato, e ele vai ali narrar todos esses fatos, a sua experiência no colégio. Nós vamos ter oportunidade de observar melhor essas críticas, essas características, nos trechos lidos, nas obras, naturalmente, né? Se vocês tiverem oportunidade, curiosidade de ler alguma coisa desse período, e ficaria mais fácil de identificar. Mas vamos fazer essa atividade aqui da página 9 e 10, que também vai nos auxiliar na compreensão.
Então, nós temos um longo trecho aí, é o capítulo 3. Eu não vou ler todo ele, tá? Mas vou destacar algumas coisas que para melhor compreensão. Então, a proposta. Número 1, nesse fragmento predomina, então, a dissertação, a narração, a descrição ou a argumentação. Ok, como exemplo de uma obra do naturalismo e do realismo, vai predominar a descrição, tá? Então, não só no início, mas observem aqui o início do capítulo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, aqui o autor ele coloca o local como um personagem. E todo o cortiço, né? Então, o despertar aí do local, dessas casas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, 7 horas de chumbo. Como quem sentiam ainda na indolência da neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem o suspiro de saudade perdido em terra alheia. Então, observem que são 2 parágrafos aqui para falar que o dia está começando ali no cortiço. E aí ele dá detalhes por que as pessoas estão acordando, como estão acordando e fazendo uma alusão das rodas de música, né, que eles dançavam e cantavam até altas horas. Então, é a descrição que prevalece, que aparece mais. O número 2, com relação aos inúmeros detalhes presentes nesse trecho, eles se somam para compor o painel vivo e colorido de uma realidade mais ampla, o próprio cortiço. Então, excluindo, né, as outras alternativas, toda essa descrição, todo esse detalhamento da cena é para compor, para realmente criar um cenário de como era esse local, como as pessoas se comportavam, como viviam ali. 3. Na descrição da cena, predominam sensorialmente os sons e os movimentos. E aí nós temos, eu separei esse trecho aqui, acompanhe no texto, já no terceiro parágrafo. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem, e em alguns pontos azulados pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feitas de acumulações de espumas secas. Sim, eu grifei esse trechinho ainda em relação ao número 1, tá? Não só os primeiros parágrafos, mas aqui essa descrição das pedras, né, do calçamento. E vou retomando aqui, o número 3 dos sons é aqui. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Então, são todas impressões ligadas à audição. Pigarreava-se grosso por toda parte, começavam as xícaras a tilintar, trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas, que mais? Ouviam-se choros abafados,
risos, sons, vozes altercavam, sem se saber onde, trasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. Então, observem que aqui predomina os sons e os movimentos, porque esse era o ambiente. Então, era muita gente vivendo ali, e a criação, e crianças, e tudo muito próximo, tá? O que vai gerar nesse ambiente uma certa promiscuidade também. 4. Então, quando ele pede ali para vocês colocarem exemplos comprobatórios, né? Exemplos que comprovem, é esse trecho aqui, em relação à questão 3. 4. Os personagens e os comportamentos humanos. Vamos observar as outras questões. Não são descritos de uma forma idealizada, são expostos de modo grotesco e caricatural, extrapolando a realidade, também não. São apresentados apenas como símbolos e metáforas de uma realidade, não, tá? São mostrados com o devido decoro, respeito e dignidade, também não. A letra C, são retratados sob enfoque cruamente realístico, próximo ao animalesco. Então, é assim que os personagens e os comportamentos serão retratados. Nós vamos observar isso na leitura de alguns trechos. Por exemplo, aqui, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Então, próximo ao animalesco. Então, ele não fala de homens e mulheres, não, ele usa essa expressão, né? Machos e fêmeas, reduzindo aí a condição humana a animais. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo os cabelos para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. Então, olha só, né? Então, é esse ambiente ali, eles se lavam ali, todos uns na presença dos outros, e não tem nenhum pudor, né? Nenhum cuidado, as pessoas se expõem, elas estão ali vivendo nesse ambiente. 5. Como se caracteriza a atitude predominantemente do narrador? Letra D. Age mais como uma câmera filmadora que a tudo vai registrando com aparente neutralidade. Então, o autor desse período, ele vai observando e retratando. Ele não coloca ali a sua opinião, ele está ali observando, se deparando agora com essa crueza, né? Com esses comportamentos aí, quase que animalescos. E o número 6, como caracteriza atitudes predominantes? Já respondia. Age com câmera filmadora, que tudo vai registrando com aparente neutralidade. A 6. Firmo é o brasileiro e Jerônimo, o português. Esses dois personagens brigam, então há um conflito por conta da mulata Rita Baiana, que é casada com o Firmo, mas se engraça aí com o Jerônimo, e aí tem uma briga. E no trecho a seguir aqui, nós temos a briga. Então, como
e todo, toda a descrição da briga. E a questão identifique e circule as expressões com que o narrador caracteriza de forma animalesca os seres humanos e suas ações. Então, observem, no começo aqui já. Nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Então, um dos personagens aí comparado a uma fera. Com o rosto banhado em sangue, refilando as presas e espumando de cólera. Erguer o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Ele está sendo descrito aqui como um lobo, um animal, um cachorro feroz, né? E ele já está ferido, mas tem essa expressão aí de fera. E eu destaquei mais abaixo, no segundo parágrafo, quando ele fala um segundo coice, como acabava ela de receber umas ancas. Então, coice, né, normalmente quem dá coice é cavalo. Então, aqui são expressões que caracterizam esse, esse comportamento humano, comparando a animais, a feras. Ok? Na próxima aula, nós vamos concluir as questões, fazer a correção das questões e enfatizar um pouco mais essas características. Ok?